Olá e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu quero fazer uma pergunta muito importante para você aí que está me assistindo. Você entende essa passagem de Mateus do capítulo 3, versículo 11, que diz assim: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, você entende o que essa passagem está querendo dizer? É um grande erro nós acharmos que o batismo com o Espírito Santo e esse acréscimo com fogo seja algo que eleve um nível de crescimento ou de espiritualidade elevada. É como se muitas pessoas achassem que não só o batismo do Espírito Santo seja algo suficiente, mas tem que acrescentar um fogo ou um poder ou então um upgrade maior para que o Espírito Santo que habita em nós a partir do momento do batismo, ele fosse algo que desse um up para a nossa vida. Só que nós temos que analisar a passagem num todo. Lembra de João Batista? Pois é ele que narra essa passagem, sabe? João Batista, aquele que comia gafanhoto com mel silvestre, iguaria. Ele é que fala sobre esse tal batismo com fogo. Mas lembre-se que João Batista também foi aquele que falava para os fariseus e para os saduceus: quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus irá mandar. Eles não estão só falando para esse grupo específico, fariseus e saduceus, porém para todos aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Em toda a passagem, João Batista está falando que está chegando o reino dos céus, mas também ele fala e alerta a todos aqueles que estão escutando sobre a condenação para aqueles que não querem se arrepender. Por exemplo, no versículo 7 da passagem, a gente vai observar que fala que a pá é que tem na mão, ou seja, quem é que está segurando a pá? Jesus, porque em toda a passagem de Mateus capítulo 3, João Batista está apontando para o Messias, ou seja, para Jesus. Então ele está alertando para todos aqueles que estão escutando: olha, ele está falando de Jesus, está segurando a pá na mão. Ele vai separar o trigo da palha. Veja que ele alerta que ele guardará o trigo no depósito e depois ele vai queimar a palha no fogo que nunca se apaga. No versículo 10, o machado já está pronto para cortar as árvores por onde? Pela raiz. E ele fala que toda árvore que não dá fruto boa, ela é cortada e jogada ao fogo. Então veja que tanto a palha quanto a árvore que está sendo cortada, que não produz bom fruto, ou seja, ela é jogada no fogo. E nós sabemos que fogo não é uma coisa muito boa quando se aparece no texto bíblico. Pensa comigo, como pode um batismo com fogo ser bom para nós? Se tudo que o texto bíblico ele aponta para aqueles que não se arrependem. Ou seja, qual o lugar que os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus, que não aceitam Jesus, que rejeitam Jesus Cristo, para quem que ele está apontando? Não é justamente para esse grupo de pessoas? O que a Bíblia fala sobre aqueles que ficarão de fora? Ou seja, daquele grande dia em que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, que vai separar o joio do trigo. O que está apontando? Que aquele que também não for encontrado escrito no livro da vida, ele é jogado no lago de fogo com enxofre. Então, o destino final é aonde seria o inferno. Então, esse é o único lugar para aqueles que não confessam Jesus e não se arrependem dos seus pecados. Ele é cortado, ele é separado, ele é jogado no fogo. João Batista, em todo o texto do capítulo 3 de Mateus, ele mostra Jesus aos pecadores
porque Jesus é aquele que traz o reino dos céus para perto do pecador, sempre alertando para esse grupo de pessoas, tanto para mim quanto para você, para que nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque João Batista, nem ele era digno, né, de tirar as sandálias, de carregar as sandálias de Jesus. Ele mesmo se intitulava assim. E para concluirmos, irmãos, essa passagem, quando o texto específico ele fala: virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo para mostrar que vocês se arrependeram com fogo, isso aponta para uma condenação e não como algo de poder, algo para que a nossa vida espiritual ela cresça, evolua, seja melhor do que as outras pessoas. Não, o texto bíblico aponta que o batismo com fogo é para a condenação, para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Lembre-se, os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão foram ouvir João Batista. Eles confessaram seus pecados e o João Batista os batizava ali mesmo no Rio Jordão. Amém? Em todos com Deus, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.